Você já sentiu medo? Em alguns momentos a gente sempre sente um pouquinho de medo, mas e fobia? O que é fobia, o que é medo? São conceitos relativamente semelhantes, mas são muito confundidos um com o outro. E o que é então medo e fobia? O que diferencia esses conceitos? Nós vamos falar sobre isso agora. Eu recebo a psicóloga Conceição César e você vai se analisando aí para ver se você sente medo ou não. Já ficou algo mais grave. Tudo bem, Conceição? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Márcia. Mais uma vez é muito bom estar com vocês aqui. Isso, muito bom ter você também para a gente aprender um pouco mais. E aí, qual é a diferença entre o medo e a fobia? Vamos definir cada um? Vamos definir. O medo, ele é uma sensação corpórea, né? E ele é provocado por uma situação real. Então nós precisamos, eu sempre costumo afirmar isso, o medo, ele tem o lado saudável dele, o lado bom, que o nosso Deus nos deu exatamente para que nós pudéssemos nos cuidar. O medo nos leva a ser prudentes. Então, numa situação real, um animal selvagem, você está à noite num lugar ermo, né? Você está num lugar onde você não se sente muito protegida, numa casa aberta, alguma situação assim, se você está à frente de uma situação de exposição e de desconforto com aquilo ali, quer dizer, você não está se sentindo segura, imediatamente vai ser desencadeado essa sensação corpórea, o medo. Agora, o medo saudável é como se fosse a luz amarela do semáforo, né? Então, é para você ficar atenta, você ficar mais cautelosa, prudente com aquela situação. E a então, fobia? se você vai na casa de alguém que tem um cachorro, por exemplo, qual que é a sua primeira pergunta? Ele é bravo, ele morde. Né? Isso é super natural e é saudável, tá? E agora, é necessário, né? O medo, certeza. ele é, pelo que você está falando também, ele é necessário. A gente tem, até nós cristãos, tem uma coisa assim, não, porque né, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós estamos falando de outro medo, né? Um medo natural, um medo que é importante, é um receio, né? Digamos assim, um receio, é algo cuidadoso. Peraí, a sua filha está fazendo uma coisa que você vai ter medo dela machucar ali. Por isso você vai protegê-la, vai tirar ela daquela situação, ou nós mesmos, como você já citou várias situações. Quando o medo começa a sair desse natural, Conceição, e começa a se transformar em outra coisa? Exatamente quando ele é irreal. Ele é baseado em fantasias, ou na imaginação, ou em questões que a gente chama de percepções enganosas, né? De uma realidade. Então, por exemplo, o cachorro de novo, né? Se imediatamente eu me coloco numa situação do cachorro, assim, todo cachorro vai me fazer mal, todo cachorro vai me morder, né? Geralmente a pessoa teve um histórico, né? Geralmente as fobias são trazidas por algum tipo de histórico também, a criança que foi atacada quando mais nova, né? Então ela é gerado ali um medo, vamos dizer, aquele medo que como se você usasse binóculo, entendeu? Sempre maior do que a própria realidade. É um medo adoecido, não é um medo saudável. Tá, e esse medo adoecido, ele já é a fobia ou fobia ainda é outra coisa? Não, a fobia já é esse medo adoecido, né? Já que pode vai ser considerado, então. Sim. Aí tem vários tipos de fobias. E essas fobias, como você disse, existem vários tipos de fobia, né? E tem até os nomes, tem um monte de nomes malucos. Vamos citar um, por exemplo, a claustrofobia, o medo, o pavor de estar fechado, um lugar fechado, elevador, qualquer lugar. Sim. Esses medos específicos, essas fobias, na verdade, né, Conceição, específicas, elas têm um motivo? Sim. Alguma coisa aconteceu lá atrás, ela ficou presa uma vez no elevador e para sempre agora ela tem medo de ficar fechado. Com certeza. Tem uma raiz? Sempre vai ter esse histórico. Você falou do elevador, mas vamos falar de algo muito simples que às vezes pode nos acontecer. Crianças brincando, eu já tive um caso desse no consultório, né? Crianças brincando de índio e soldado, assim, aquela brincadeira. Aí o irmãozinho prendeu o outro, amarrou ele todo e naquela brincadeira esqueceu ele. Oh, meu Deus, né? Era uma criança de 3 anos. Coisa típica de irmão. Esqueceu, sabe? E o menininho ficou preso ali.
né, ficou presa ali por várias horas, né? Então foi gerado nele, não é a claustrofobia do ambiente fechado, mas de se sentir preso. Aí o que acontece hoje com essa pessoa? Ele tem dificuldade de dormir com cobertor, de tampar a cabeça, né? Algumas dificuldades que aí gera essa fobia que desencadeia sintomas corpóreos também. A taquicardia, sudorese, aí vai desencadeando alguns sintomas, né? Tem pessoas que confundem também medo, fobia e síndrome do pânico, pânico, tá? Então vamos entrar que um pouquinho, também, que não é nosso assunto, que hoje tem uma coisa muito séria, né? A síndrome do pânico, que é algo ainda, digamos, um degrau a mais do que a fobia, poderia dizer isso ou não? O desconforto da síndrome do pânico é que é apavorante, né? A pessoa, ela tem medo de ter medo. E isso gera toda uma síndrome, que é exatamente o conjunto desses sintomas corpóreos, e que a característica principal é a sensação de morte mesmo, a impressão que vai morrer, né? A síndrome do pânico, ela também, ela não é específica, ela tem, geralmente, a pessoa que tem síndrome do pânico tem os mesmos sintomas ou não? Ela também meio que específica? Quem tem síndrome do pânico não quer sair de casa, sai só até ali na esquina? Aí é outra, é a fobia social. Aí é um outro tipo de medo também. As pessoas acabam colocando como a síndrome do pânico, porque a síndrome mesmo é esse conjunto de sintomas corpóreos que vão gerando ali, a pessoa chega num nível de pânico mesmo, de medo de morrer, né? Então é exatamente isso, mas isso pode ser provocado pelo cachorro ou pelo agrupamento de pessoas, o medo de ser pisoteado, entendeu? Então ali vai gerando outras situações. Então, como trabalhar essas fobias ou trabalhar o medo antes que ele se torne uma fobia, Conceição? A gente pode dizer que dá para fazer isso, por exemplo, quando alguém percebe que o medo está ficando exagerado, está ficando além daquele medo natural, daquele medo cuidadoso, a pessoa começa a ficar o que a gente chama, assim, vulgarmente de neurótica, né? Nossa, fulano está neurado, porque tudo dele está exagerado, e aí a gente vai para outra coisa também da pessoa dentro de casa, que tem o toque, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, então mistura um tanto de coisa. E quem está de fora fica meio sem saber o que fazer, como lidar, como ajudar até essas pessoas, né? Ô, Márcia, olha só, o medo, ele é real. Então, se a pessoa chega falando, olha, eu estou com medo de que a minha casa seja assaltada, isso é real, isso é uma possibilidade. Infelizmente, principalmente no nosso país, né? Sim. Infelizmente, algo triste, alarmante, mas a nossa segurança está Isso. terrível. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cercar essa pessoa, vamos levá-la a pensar uma situação de segurança para ela. Como ela se sentiria mais segura nessa casa? É tendo um cachorro. É colocando cerca elétrica. Vidro no muro. É o mais barato. Caco de vidro, né? Caco de vidro, cerca, arame farpado. Exatamente. Ou então mudando de lá, né? Indo para um outro lugar mais seguro, um apartamento. Porque segurança que ela não existe, se sinta. não, tá? Exatamente. Isso também é uma sensação que nós procuramos ter. Mas ela também, não nada te garante. Não tem garantia. Só Deus mesmo. Mas, então, esse medo, ele sendo real, é muito tranquilo da pessoa racionalizar ele. Não, eu estou com medo de ser assaltado. Então, o que eu posso fazer para não ser? Então, é muito simples. A fobia, ela traz um histórico. Então, é aquela criança que foi atacada por um cachorro, né? Então, existe todo um trabalho comportamental para essa pessoa diminuir essa fobia desse animal. Então, nós colocamos ela em contato com esses animais. Também trabalhamos a racionalização de que existem cachorros que podem morder, existem cachorros que não, existem os bravos e por aí vai. Então, sempre trabalhando a racionalidade para que o emocional equilibre ali. Então, ela vai lidar com uma situação, ela vai trazer esse medo para uma situação mais real. Diminui bastante, minimiza, né? Bastante, porque o histórico dela está impregnado, tá? Então, assim, ela vivenciou isso. Então, não é muito fácil, não, mas minimiza bastante. A síndrome do pânico, ela é mais complicada porque, além dela ser irreal, a situação não é real, ela começa num pensamento que nós chamamos de pensamento mau.
Então, é esse pensamento que gera toda a síndrome depois. Então, é mais difícil de controlar. Porque não tem um fato, não tem um cachorro ali, não. Né? São pensamentos. E, geralmente, pensamentos ansiosos, assim, será que, se eu for, e se quando eu estiver lá? Tem sempre um fantasminha ali na mente da pessoa, né? Sempre tem. Eu vou te contar aqui do meu pensamento mal toda vez que eu venho aqui. Será que eu vou começar a tossir? Eu sempre tenho isso. Será que eu vou começar a tossir? O que eu faço se eu começar a tossir? Porque eu nunca vi nenhum, é pior, né? Eu nunca vi nenhum apresentador assim, né? Tendo crise de espirro, de tosse. Nunca vi. Então, eu fico pensando, o que vocês fariam numa situação dessa? Mas aí você vê que é sempre um será se. E isso, se a pessoa não tiver controle... É verdade.